Bom, dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Renato Gaúcho e o Paulo Pezzolano, onde assim, eu trouxe aqui um vídeo no canal. Na última semana o técnico foi anunciado pelo Grêmio e falou um pouco mal do Cruzeiro e do Paulo Pezzolano, né? Onde uma das frases, né, ele falou o seguinte: o Cruzeiro está disparado, mas não tem um futebol bonito. E assim, a Rádio 98 FM fez uma entrevista junto com o Pezzolano e ele foi perguntado, né, sobre, no caso, esse assunto, e demonstrou uma opinião diferente e com muita cautela, com muita calma, falando assim sobre esse caso, onde ele falou o seguinte sobre o Renato Gaúcho, abre aspas: eu admiro muito o Renato como treinador, mas fica aberto, o que é jogar bonito, o que é jogar, no caso, o que é bonito, né? Muito pessoal. Para ele, o Cruzeiro não joga bonito, mas para mim, nós jogamos muito bonito sim. Somos o time que tem mais gols no campeonato, que mais ataca, que mais tem posse de bola, mais vitórias e se impõe sobre todos os adversários. Somos superiores. Para mim, jogar bonito, sendo bem prático, é ter sempre mais oportunidade de gols que o rival no jogo. Isso para mim é jogar bonito, porque estou mais perto de ganhar. Posso perder se me atacar 2 vezes? Posso, mas empatar também. Mas se eu não ataco 20 vezes e o rival 10, 8, eu estou mais perto de ganhar, fecha aspas. Ou seja, assim, ele deixando claro, né, e mostrando as armas ofensivas aí do Cruzeiro nessa temporada. Até porque, igual eu falo, né? Se ele quisesse ser extremamente ignorante também, o Paulo Pezzolano poderia ser. E eu também não julgo, tá? Vem muita gente falando, nossa, o Renato Gaúcho é muito desumilde, que não sei o quê. Eu até entendo ele, tá? É muito mais fácil ele ter mais destaque, voltar à mídia sempre, ser um pouco mais arrogante, do que ele ser extremamente conservador quando ele está, por exemplo, em um time pequeno e tudo mais. Ninguém vai falar nada, mas quando ele, no caso, se expõe de jeito assim, surge uma repercussão gigantesca. Não é à toa que é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo aqui falando novamente do Renato Gaúcho, né? Então, isso aí é uma estratégia, até poderia dizer de marketing mesmo, pro nome do Grêmio, do Renato Gaúcho estar sempre bem falado, é uma alternativa excelente. E se o Paulo Pezzolano quisesse tacar mais fogo nessa fogueira, poderia ter falado muito mais, né, e tudo mais, falar que o Cruzeiro, igual ele falou aqui, né, mas em umas palavras muito bem colocadas, para dar uma amenizada nessa história também. Acho que não precisa ficar discutindo. Tenho certeza que se tivesse uma confusão aí, o Paulo Pezzolano atacando o Grêmio, falando que não corre risco de nem subir, que é a realidade, né? Eu acho que poderia ser até mais ruim para nós, que estamos bem tranquilos, e dar uma motivada aí no jogador do Grêmio, né? Então, eu acho que o Paulo Pezzolano saiu muito bem e realmente as estatísticas não mentem, né? No caso, o Cruzeiro tem aí o melhor ataque, o melhor aproveitamento jogando dentro de casa. Na verdade, é até difícil igual pro torcedor do Grêmio, parece que não consegue aceitar que o Cruzeiro está ganhando o Campeonato Brasileiro, sabe? Tipo assim, parece que tem uma dificuldade gigantesca de ver que o Cruzeiro pagou 3 anos, né? A parcela da Série B foi em 3 vezes, 3 temporadas seguidas na segunda divisão. Eu acho que o Grêmio tem que estar muito satisfeito pelo que tem feito, porque já ficou bem claro que os times igual o Cruzeiro caindo não estavam conseguindo voltar. E eu acho que o Grêmio aí tá fazendo um trabalho interessante para voltar tranquilamente para a Série A pro ano que vem. E assim, não tem essa de ficar jogando bonito em Série B. Eu vejo que pro ano que vem tem sim que ser cobrado, e o Paulo Pezzolano tem feito um excelente trabalho, ao menos na minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, e o que você achou dessa fala do Paulo Pezzolano. Eu acho que ele saiu bem também, e no caso, sem provocar o Grêmio e tudo mais, sem provocar o Renato Gaúcho, acho que tá o certo aí. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Um assunto desse vídeo é a respeito assim do Pedro Rocha, onde eu já tinha trago para vocês na semana passada um vídeo assim sobre a recuperação judicial do Cruzeiro e vários outros jogadores, empresas e bancos cobrando da Raposa, né, alguns milhões de reais. E até alguns de vocês naquele vídeo me perguntou onde que estava o valor do Pedro Rocha e aquela situação do banco Digimais que ia pagar o contrato do jogador e tudo mais. Enfim, eu vi esses comentários de vocês e assisti o vídeo de hoje de manhã do Nicola, ele falando sobre o Pedro Rocha. Eu falei, né, vou trazer um vídeo aqui atualizando sobre esse caso para vocês. Lembrando que a Raposa deve sim para o jogador, tá? Aparece lá constando 5 milhões e 400 mil reais que deve para o Pedro Rocha em relação a salários atrasados de 2019, quando ele jogou aqui pelo Cruzeiro. Ainda bem que não tinha um contrato mais longo, senão esse valor seria ali próximo do que o Dodô, o Dedé cobra, de 15, 20 milhões de reais. Como era só um ano, o Cruzeiro devia o salário ali para ele de 5,4 milhões. O acordo era para que o banco Digimais pagasse 100% dos salários dele, que lembrando, esse banco era o patrocinador master do Cruzeiro lá em 2019, e não foi o que aconteceu, tá? Então o Cruzeiro ficou com esse rombo aí nos seus cofres, e foi muito por conta do não pagamento por parte desse banco. Aí agora saber se o Cruzeiro vai atrás do banco na justiça para cobrar esse pagamento é outra história. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Pedro Rocha cobra sim, tá? 5 milhões e 400 mil reais em ação na justiça que ele já havia entrado lá em 2020. Jogador que tem hoje 27 anos de idade, atua de ponta direita, ponta esquerda, que nas últimas 2 temporadas, 2021 e 2022, está pelo Atlético Paranaense. No caso, até tem feito uma temporada razoável. Nesse ano, 16 partidas,
2 gols e 5 assistências. Como ainda não tem uma definição se ele vai continuar no clube ou não, ele não tem jogado o Campeonato Brasileiro, porque se ele jogar mais uma vez, vai atingir o limite máximo de 6 partidas no Campeonato Brasileiro e não vai poder defender outro clube no Brasil. Então, assistência tem contrato com o Spartak Moscou da Rússia até, no caso, o final do ano que vem, contrato gigante, né? Foi contratado em 2018 até 2023. E depois que ele saiu aqui do Cruzeiro, ele foi jogado no Flamengo em 2020, um desempenho bem ruim também, 11 partidas, 1 gol e uma assistência, e também no Spartak Moscou, no time B, com 15 jogos e 4 gols marcados. É um jogador que eu acho ele bom jogador, né? Que pelo Cruzeiro teve momentos de altas e baixas, porém ficou muito marcado por conta daquele ano do rebaixamento. Jogador aí que fez 33 partidas pelo Cruzeiro, 4 gols marcados e 3 assistências. Tinha um salário próximo ali dos 800 a 1 milhão de reais por mês quando jogava aqui no Cruzeiro, porque pegou, né, emprestado da equipe lá do Spartak. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Pedro Rocha, o que você acha do jogador e dessa situação, né, envolvendo o banco de demais e esse valor aí, né, gigante de 5,4 milhões que o Cruzeiro deve aí para o atleta, que vai ficar, né, deve entrar também junto, no caso, naquele recuperação de processo judicial, para o Cruzeiro pagar a longuíssimo prazo. E também, dando continuidade sobre aquele tópico anterior, é sobre o William Bigode, né? Ele que alguns de vocês me perguntaram se poderia vir para o Cruzeiro. Enfim, tinha até muito tempo que eu não falava do jogador aqui e também nem estava acompanhando ele pelo Fluminense, se estava sendo titular, se estava sendo reserva. Eu pensei que ele estava sendo titular absoluto, até já olhei e pensei, um nome completamente fora, totalmente descartado, né? Porém, assim, ele começou a temporada realmente sendo o titular do Fluminense, tanto que ele tinha, no caso no estadual, era o titular absoluto do time até o início do Brasileirão, porém depois disso, depois da chegada do Fernando Diniz, ele tem sido mais reserva do que titular. Eu até impressionei com os números, nos últimos 8 jogos, ele entrou em apenas 3 partidas, né, e sendo 2 dessas jogando 1 minuto apenas. Então, ele jogou no último jogo 1 minuto contra o Ceará, no caso a penúltima partida também pelo Campeonato Brasileiro jogou 1 minuto, então é um jogador que está entrando só na reta final do jogo, as partidas que ele mais tem atuado é 20, 25 minutos com o Fernando Diniz. Eu fiquei bem surpreso porque o William foi a grande contratação, eu diria, do Fluminense para esse ano. O grande cara para a expectativa de gols, ele e o Cano, né? E o William não tem conseguido jogar com o Fernando Diniz, jogador que a única questão que eu acho que não seria interessante é que ele já está com 35 anos de idade. Nesse ano tem bons números, tem 35 jogos, 3 gols e 5 assistências. Por ser um ponta, tá até que um número interessante, já tem a mesma quantidade de jogos do que ele teve pelo Palmeiras no ano passado, onde ele marcou 10 gols e teve 3 assistências. A grande questão é o salário dele, os vencimentos eram próximos dos 400 a 500 mil por mês e tem contrato com o Fluminense até o final da próxima temporada. Então, não acho que o Fluminense liberaria ele por agora. Será que o jogador gostaria de abrir mão, né, de um salário que ele já tem bem maior para vir jogar no Cruzeiro? Nesse meio do ano, eu diria impossível, tá? Agora em julho desse ano, quem sabe pro ano que vem, mas aí eu já ficaria naquela dúvida. Um jogador que já ia estar completando seus 36 anos de idade. Apesar de que o William é muito focado, na minha opinião, um dos poucos jogadores do Brasil que joga no futebol brasileiro, que mesmo depois dos 34, 35 anos de idade, tem um físico absurdo. Você vê ele assim, treinando, você pensa que é o mesmo físico de um jogador de 20, 22 anos de idade, né? Então é absurdo mesmo o desempenho do atleta, que começou a ter um destaque gigantesco na sua carreira, é um pouco mais velho, né? Podemos dizer assim, depois ali pelo Cruzeiro 2013, 2014, não estava com uma idade, no caso, adolescente, né? Jovem ali, igual o Vitor Roque, 17 anos, já estava com seus 24 para 25, e depois disso só foi crescendo a carreira pelo Cruzeiro até 2016, e no Palmeiras de 2017 a 2021. Mas eu quero falar com vocês também sobre qual a pontuação que a Raposa precisa fazer para ter a melhor campanha da história, né, da Série A, da Série B, jogando como mandante, onde assim, o Cruzeiro tem atualmente, jogando no Mineirão, 100% de aproveitamento. Teve aquele jogo contra o Chapecoense em Brasília, que acaba contando, né, nesses jogos como mandante, mesmo não sendo o estádio oficial. Então assim, a Raposa tem um aproveitamento de 94,8% dos pontos. E assim, para você ter uma noção, em 2008 e 2014, o Cruzeiro teve um aproveitamento de 82,4%, que foi o melhor aproveitamento jogando dentro de casa. No final daquele primeiro turno, né, no caso o Cruzeiro estava em 2008 na terceira colocação, e em 2014 já na primeira colocação, quando foi campeão. Nesse momento o Cruzeiro jogando dentro de casa tem 37 pontos conquistados, e para superar os números de 2008 e 2014 precisa somar mais 11 pontos, tá? Ou seja, 3 vitórias e 2 empates
nesses 6 jogos restantes. Eu acho tranquilo pelo aproveitamento que o Cruzeiro tem tido jogando no Mineirão. Acho que dá para conseguir aí umas 5 de 6 vitórias tranquilamente jogando dentro de casa, até porque os próximos jogos tem alguns mais complicados. Eu diria que o mais difícil aí, passando essa sequência, né? Criciúma, Operário já pode garantir o acesso à Série A, chegando a 64 pontos. Depois ali tendo o Vasco, Ituano, Guarani e o CSA. Eu vejo que o Vasco e o CSA, por ser histórico aí, né? Os 2 jogos um pouco mais complicados, mas dá para o Cruzeiro conseguir esse aproveitamento tranquilamente. E pode ser também a primeira vez que o Cruzeiro não será derrotado jogando dentro de casa, porque o Cruzeiro segue invicto até aqui, né, no Mineirão, e se não perder vai ser a primeira vez na história do clube não perdendo dentro de casa. Nem em 2003, quando o Cruzeiro teve 23 partidas, acabou perdendo apenas um jogo, né, naquele ano lá com o Alex e tudo mais. E pra você ver, né, essa campanha do Cruzeiro aproveitando, mesmo estando na Série B, de fazer história, né, pelo clube. Os jogadores aí do Cruzeiro têm essa chance de realmente superar elencos bem interessantes que já teve no passado, como 2008, 2013, 2014, 2003 e até algumas boas campanhas, né, como por exemplo de 2017. E o último assunto desse vídeo é sobre essa parceria entre Cruzeiro e o Banco Santander, divulgado ontem, né, no sábado, pela superintendente